Presidente, gravação iniciada. Bom, pessoal, estamos retomando nossa sessão aqui no dia 10 de fevereiro. Vamos antecipar alguns processos que estariam na pauta da tarde, obviamente que não estão sujeitos à sustentação oral, e tem um que está sujeito a acompanhamento, que eu também vou aguardar para julgar na sessão própria, né, que seria dia 10 hoje às 14 horas. Então, o próximo é o número 56, esse então a gente pode seguir na ordem da pauta até chegar aos 56. Então, o próximo a ser apreciado antecipadamente é o item 52, relatoria do Dr. Lucas Borges, contribuinte é Delmac, construções de terraplanagem, matéria IRPJ, penalidades ao multa de ofício, denúncia espontânea. Então, Dr. Lucas, para relatar o item 52, Delmac, construções. Obrigado, presidente. Contra a pessoa jurídica, Delmac, foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL em decorrência de insuficiência de recolhimento ou de declaração do IRPJ da CSLL devidas, apurado pelo cotejo entre os dados declarados em DIPJ e os declarados em DCTF original e os recolhimentos efetuados, tudo conforme TVF. A autoridade fiscal, além de relacionar os fatos geradores correspondentes às infrações apuradas no corpo dos autos de infração, pormenorizou-as no TVF, que pode assim ser resumido. Em procedimento de revisão de DIPJ, no calendário 2007, foram constatadas as seguintes divergências entre os valores informados em DIPJ e os valores parcialmente declarados em DCTF, tendo como regime de apuração o lucro real trimestral. Ficou o sujeito passivo intimado a prestar esclarecimentos quanto às divergências constatadas, apresentando a devida documentação comprobatória, contábil, DAF, DECOMP e afins. Os valores informados em DIPJ foram declarados parcialmente em DCTF nos trimestres do ano calendário 2007, conforme tabela abaixo. Os valores informados em DIPJ, CSLL a pagar, também da mesma forma, foram declarados parcialmente sem DCTF. Passando mais um pouquinho para frente aqui no relatório, sendo optado pelo regime de tributação lucro real trimestral, deveria ter declarado em DCTF os valores de IRPJ e CSLL devidos por trimestre, em sua totalidade, conforme valores escriturados em sua contabilidade, o que não ocorreu nos segundo, terceiro e quarto trimestres do ano calendário 2007. A alegação da empresa em seu termo de resposta de que aderia ao pedido de parcelamento, incluindo a totalidade dos débitos de IRPJ e CSLL devidos no ano calendário 2007, não procede. Pois, de acordo com o CAPT, os débitos a serem informados pela contribuinte, se não estiverem declarados em DCTF em sua totalidade, deveriam ser declarados espontaneamente, com a inclusão da totalidade desses débitos não devidamente declarados. Não houve apresentação de DCTF retificadora com os respectivos débitos de IRPJ e CSLL no prazo. As diferenças apuradas entre os valores escriturados pela própria empresa em sua contabilidade e os valores não declarados integralmente pela mesma em DCTF. Foi isso que foi autuado. E resignado, ele a DJ, ao analisar a impugnação, não atendeu ao pleito do contribuinte, por entender que as DCTFs retificadoras apresentadas sem espontaneidade não constituem crédito tributário apurado, cabendo à autoridade fiscal lançar o imposto de contribuição apurados pela diferença entre o constante da contabilidade e as DCTFs originais, da mesma forma a CSLL. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos defendidos na impugnação, em especial que a sua adesão ao parcelamento do imposto devido antes do referido procedimento seria uma forma de denúncia espontânea. No fim, requer a apreciação e julgamento dos recursos com o objetivo de cassar o acórdão recorrido. Ele apresentou, passando ao voto já, ele fez um pedido de nulidade, requereu uma preliminar de nulidade, e eu vou enfrentar ela. A ponto recorrente que o lançamento deveria ser considerado nulo devido ao fato de que estaria ausente a numeração do auto de infração. Sua argumentação leva em consideração que, se a certidão de dívida ativa é nula diante da falta de numeração do auto de infração, muito mais o é o próprio auto de infração. Sustenta sua alegação na Lei 6830, porém sem especificar o artigo que lhe assistiria o direito pleiteado. Da análise da legislação apontada, verifica-se que o artigo 2º, parágrafo 5º, estipula os elementos essenciais ao termo de dívida ativa, a saber, eu trago aqui quais são essas condições. Fala o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Ora, a norma não obriga que o auto de infração possua um número, mas que o termo de inscrição da dívida ativa contenha o número do processo administrativo ou do auto de infração. Dessa forma, entendemos de razão nas alegações de nulidade sustentada pelo recorrente, além do que a ausência do número no auto de infração em nada prejudicou o seu direito ao exercício da ampla defesa do contraditório, tendo tomado conhecimento ampla e irrestritamente aos fatos que levaram à autuação fiscal. Assim, afasta a preliminar de nulidade.
Enfrentando o mérito, em relação às alegações de mérito, o ponto fulcral a ser analisado diz respeito a se teria ou não o contribuinte direito aos benefícios da denúncia espontânea devido ao fato de ter aderido, em 24 de junho de 2010, o parcelamento instituído pela Lei 11.941. Em conteste que o contribuinte requeriu a sua inclusão no parcelamento em 24 de junho de 2010, conforme faz prova a confirmação de recebimento da declaração de inclusão. Eu trago aqui o recibo disso. Acontece que o parcelamento foi requerido pelo contribuinte com bases em DCTFs e DIPJs inconsistentes, que continham informações equivocadas relacionadas ao montante devido. Em 9 de 8 de 2010, ou seja, posteriormente, como faz prova, após ele já ter feito essa solicitação, ele recebeu o termo de intimação fiscal, cientificado do início da fiscalização. A um primeiro momento, sim, ele teria benefício, algum benefício. Ato contínuo, porém, em 19 de agosto de 2010, transmitiu a DIPJ retificadora e as DCTF certificadoras a seguir, respectivamente. Ou seja, após ele ter sido intimado do início da fiscalização, ele retificou as declarações. Em que pese o caráter meramente informativo da DIPJ, a partir do exercício de 2000, a discussão se torna irrelevante devido ao fato da retificação, assim como das DCTFs, se deu após o início da fiscalização. E eu trago aqui o ponto que a decisão recorrida trata sobre essa questão, que eu vou pedir licença para não ler. Nesse contexto, a alegação do recorrente de que estaria protegido pelos benefícios da denúncia espontânea por ter aderido a parcelamento de todos os débitos que possuía anteriormente ao início da fiscalização não merece prosperar, visto que o parcelamento detinha como base declarações equivocadas, que tão somente foram retificadas após a ciência do contribuinte do início da fiscalização. Em relação à multa de ofício e juros de mora, eu sou bem direto aqui em aplicação das súmulas do CARF, e não somos competentes para tratar sobre constitucionalidade de lei e que há previsão legal para a incidência dos juros e da multa. Então, eu concluo conhecendo do recurso e afastando a preliminar e no mérito negando o provimento. Bom, professor, está bem claro, né? Ele tentou passar, acho que o parcelamento foi feito com as DCTF sem confissão e depois ele tentou confessar e já estava sob ação fiscal. Acho que basicamente, resumindo, acho que é isso o processo. Isso. Alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento? Então, eu vou colher os votos, a doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Com a relatoria, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então esse não também, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário é o item 52. Só constar que a gente rejeita a preliminar também, presidente. Tá bom. Tá bom. Tá constado. Pessoal, 53, galvanoplastia tecnocroma, era da doutora Bianca, retirada de pauta, por ausência justificada da relatora. 54, mesmo contribuinte, mesma relatoria, idem, retirada de pauta, por ausência da relatora. Então, a gente passa agora ao 55, que é normalmente a catixerê, mas eu acho que agora é um assunto diferente, né, doutor Nantes? Por isso que apareceu depois. Então, é catixerê, aquela que a gente jogou o paradigma mais cedo hoje. Catixerê, transmissora de energia, apreciação 55, relator doutor Dornelas. Uma palavra. Catixerê. Um minuto. Catixerê. Aqui é uma autofração. Foi formalizada a multa isolada por compensação indevida efetuada em declaração apresentada pelo contribuinte. Aquele processo anterior que nós julgamos, ele depende, esse aqui depende daquele, né? Então, o pedido de vinculação ao processo número X, eu tenho que de uma certa forma foi atendido esse pedido pelo contribuinte, porque eu indiquei os outros processos para a mesma sessão, né? Então, passe direto à análise da multa isolada,
com referência ao mérito, o recorrente surge contra a cobrança da multa aplicada, alegando que a penalidade em voga é absolutamente descabida por violar vários princípios e regras constitucionais, enumerando. Aí eu não vou colher essas razões, até porque são argumentos de índole constitucional. Eu repito que aqui 50% sobre o débito, eu faço uma alusão à alteração que teve, que saiu do crédito para débito, mas o auto de infração já foi lavrado com 50%, certo, gente? A questão da concomitância, ele alega concomitância dessa multa isolada com multa de ofício. É uma alegação, para mim, inédita, porque não é aquela alegação de concomitância de estimativa, né? Ele está dizendo que a concomitância é multa isolada com multa de mora cobrada na não homologação da declaração de compensação. Aí eu digo, vou ler essa parte aqui só porque é inédito para mim. Então, alega recorrente que houve, no caso, duplicidade de multa por estar sendo cobrado multa de mora sobre os débitos não compensados e, cumulativamente, multa isolada sobre o débito objeto da declaração não compensada. A alegação do contribuinte não prospera. Primeiramente, é se dizer que tal alegação não se assemelha àquelas sustentadas em decorrência da aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais, concomitante à exigência de multa de ofício, ambas descritas no artigo 44 da Lei 94/30. Na hipótese em tela, a multa isolada não penaliza ato ilícito, como seria a hipótese de não recolher as estimativas mensais ilegais, regularmente apuradas e devidas, em face da legislação aplicável. Visa tão somente evitar que o procedimento de compensação seja utilizado de forma de rolamento de dívidas tributárias, mediante transmissão de pedidos evidentemente descabidos. Essa penalidade, ainda que tida como sanção, não é aplicada objetivamente, ao menos em meu sentir, como decorrência de um ato infracional à lei, e sim como método que visa desestimular o uso de um procedimento legal conflito, esse sim, ilegal. O procedimento legal desestimular o uso de um procedimento legal com fito de arrolamento, esse sim, ilegal. Assim como não penaliza diretamente o ato ilícito, e sim a prática de um ato lícito, transmissão do pedido de compensação, com intuito ilícito de prorrogar dívidas tributárias, não há, neste caso, um descumprimento de obrigação legal principal acessória a justificar a penalização, mas uma imposição punitiva para evitar um comportamento indesejável. Por outro lado, a multa de mora tem como pressuposto penalizar o ato ilícito do contribuinte, consistente no não pagamento de lá atrás, a outra da compensação. O ato ilícito do contribuinte consistente no não pagamento do crédito tributário, constituído via DECOMP, e como tal ela se destina a penalizar o ato ilícito. Logo, ambas coexistem e devem ser aplicadas nos casos previstos em lei. Esta, a multa isolada, em decorrência da homologação da compensação, e aquela em face do atraso do pagamento do crédito tributário regularmente confessado. Por fim, quanto ao argumento de que, no caso, deveria ser aplicada a teoria da consunção, veja-se, tratando-se, como visto, de multas de natureza distinta, esta teoria imporia a encampação da multa de mora pela multa isolada, mais gravosa, e não o contrário, seu caso aqui. Como nesse auto não se impõe multa de mora, sua pretensão também por esse prisma deve ser considerada incabível. Só falei um pouquinho sobre isso aí, porque para mim é inédito. Então, nesse sentido, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário para manter o crédito tributário constituído através do julgamento definitivo do processo número tal. Quanto ao seu valor, deverá ser apurado de acordo com o decidido naquele processo. Então, estou julgando ao mesmo tempo, mas estou condicionando ao resultado do outro processo, né? Porque se lá o contribuinte for revertido a decisão que proferimos aqui de negar provimento, esse processo aqui cai, então, nega provimento condicionado ao julgamento, ao resultado do julgamento definitivo. É assim como eu voto. Eu ia fazer uma observação. Ô, conselheiro Dornelas, eu estava olhando
como esse processo é o do CatShare lá, que a gente, né, foi julgado, esse que você citou, eu entrei no processo para consultar e vi que ele está distribuído para você e ele é o item 43 que a gente julgou no repetitivo. Então, ou seja, a gente já tem uma decisão de mesma instância, né, proferida anteriormente, que já negou. Então, na verdade... Eu julguei, porque senão, se eu não tivesse isso, eu não julgava, não. Eu ia subestar. Eu julguei por isso. E se não tivesse na mesma instância, eu não ia julgar, não. Eu ia sobrestar. Mas como nós julgamos aqui, mas eu preciso deixar condicionado ao julgamento definitivo desse processo, é isso que eu estou falando. Entendi. Não, entendi, porque pode cair câmara superior, você não sabe. Agora, deixa eu te perguntar, você não quer citar no relatório que já foi julgado esse aqui no CARF, sendo negado provimento, por isso que você manteve? Não quer adicionar? Quando eu fiz, mas eu posso citar. Aqui, assim, querendo ou não, a gente já julgou, citando... Dizer que nessa mesma sessão foi proferido o resultado onde foi... Negado provimento, né? Então, eventual, aí por isso você mantém eventual alteração, pode vir alterar esse daqui. Entendi, não, beleza. Porque tem aquela coisa... mesma sessão, né? Porque, salvo engano, foi... o CatShare foi sessão ou foi reunião? Foi outra reunião, uma mesma sessão, não é isso? Só nomenclatura. Oi, tá mudo, Heitor. Outra sessão da mesma reunião. E eu acho também, sei o que você podia fazer, aproveitar esse item do relatório, aí tira essa parte final da conclusão aqui e põe nesse item. Nesta mesma reunião, em outra sessão, mas na mesma reunião, é isso? Isso, é isso. E aproveita, já que vai falar disso no corpo, poderia até botar nesse item também. Então, o julgamento definitivo desse processo, desse processo está condicionado ao julgamento definitivo daquele, tirar da conclusão e falar disso também junto, talvez, entendeu? Assim, o resultado do presente processo fica condicionado ao julgamento definitivo. Aqui, ó. Anteexposto, voto sentido negar provimento ao recurso para manter o crédito tributário até o julgamento definitivo do processo brutal. Eu estou dizendo que talvez fosse bom tirar isso da conclusão e fazer no mesmo item que seria... Quando o seu valor deverá ser apurado de acordo com o decidido naquele processo. Mas o que eu estou dizendo é que talvez fosse bom colocar no mesmo item que você está citando, que já julgou, aproveitar para colocar esse final junto, entendeu? Para falar tudo do mesmo assunto. Mas isso eu vou fazer, Giovana. Daquele mesmo item lá, dizer que houve o resultado que foi negado em outra sessão, mas na mesma reunião, né? Isso. Julgamento que foi provido o recurso contribuinte. Eu vou colocar isso aí naquele tópico. Você quer que eu também coloque no dispositivo alguma coisa diferente do que eu coloquei? Eu achava que você deveria tirar do dispositivo essa parte do julgamento definitivo e aproveitar o dispositivo da Giovana para falar. Assim, o julgamento definitivo desse processo, ou o resultado desse processo, fica condicionado ao julgamento definitivo daquele outro. Vocês vão falar daquele outro processo lá em cima, entendeu? Tirar essa parte final da conclusão. Mas é só redundante, entendeu? O que ele está dizendo, Dornelas, é justamente na conclusão você dizer, anteexposto, voto por negar provimento e manter a multa. Ponto. Para não parecer que é um julgamento condicional. Na verdade, não é um julgamento condicional. A gente julgou porque já havia uma outra decisão de mesma instância no CARF. Entendeu? Mas você ressaltou no texto, ele pode ser até bem finalzinho ali, o último parágrafo antes da conclusão, dizendo eventual decisão futura que altere a compensação pode vir a alterar isso aqui, mas por hora, né? Tipo assim, a decisão hoje ela não é condicional, a decisão hoje é essa. Sim. Entendeu? Eu acho que é por isso que Heitor está sugerindo que tire essa condição do dispositivo, assim, ele bote que... O crédito tributário constituído, pronto. Constituído eu paro, né? Isso, para. E aí, essa parte que você bota o julgamento definitivo, aproveita o tópico que a Giovana falou, que você vai falar do julgamento nessa sessão, para dizer assim, o julgamento definitivo do processo tal condiciona esse resultado, ou algo assim, entendeu? Dizer que não só você julgou, mas que também o futuro julgamento definitivo daquele processo influencia esse, você põe num tópico fora da conclusão, entendeu? Tá bom.
Então, pessoal, alguma observação adicional aí de alguém? Vou colher os votos. Então, doutora Giovana, ela está votando por negar provimento. Certo, acompanho o relator. Doutor Lourenço é o relator, doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Doutor Rafael. Com a relatoria, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, pessoal, esse também ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o uso da Catxeri, ou Catxeri, não sei como é. Número 55 ficou negado provimento por unanimidade de votos. O 56 eu vou pular, que é aquele que vai ter acompanhamento, a gente faz de tarde, que é a sessão programada, doutor Rafael. 57 seria a doutora Bianca. 58, doutor Lucas. A gente tem mais 15 minutos, dá para fazer o 58? Acho que é simples, presidente, acho que vai rápido. Tá, então vamos fazer o 58. Então, a apreciação tem 58 da pauta. O recorrente é FA Service, Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais. Matéria agora é uma matéria diferente, RPJ por ação incorreta, diferenças entre declarações de CTF e DIPJ. Então, doutor Lucas, para relatar, tem 58. Obrigado. O procedimento de revisão interna para exame de insuficiência de recolhimento de RPJ do CSLL relativo ao ano calendário 2007 foi constatada incongruência entre os valores declarados na DIPJ e DCTF, apresentados pela pessoa jurídica. Foram retificadas em abril de 2009 as duas DCTFs semestrais relativas ao ano calendário 2007, reduzindo a zero os valores nela anteriormente informados. Constatou-se que foram declarados nas duas DCTFs semestrais relativas a esse ano calendário originalmente apresentados valores coincidentes com a da DIPJ 2008 no calendário de 2007. Ou seja, ele tinha uma DIPJ original com valores condizentes com a DIPJ, a DCTF com a DIPJ, e houve uma retificação posterior da DCTF para zerar essa DCTF. E aí, eu vou tentar resumir aqui a discussão que trava, que o contribuinte disse que não foi ele quem zerou a DCTF, que não teria nenhuma comprovação de que essa DCTF teria sido zerada por ele. Ele fala aqui, sem lançamento, olha só, teve multa de 75%, reduzindo a zero os valores nela, deixa eu pegar aqui. Por conta dessa argumentação do contribuinte, a DRJ desceu em diligência, tendo em vista a alegação do contribuinte, por a autoria da retificação da DCTF apresentada, que excluíram os valores dos tributos devidos anteriormente declarados, mantendo-as zeradas, o processo foi encaminhado à DRF de origem para que fossem tomadas as seguintes providências: identificar o IP do respectivo provedor de acesso de onde partiram as DCTFs originais canceladas e as retificadoras, não entregues sob a ação fiscal, e solicitar ao contribuinte e ao seu representante legal autorização para que seu provedor de acesso informe à Receita Federal o IP existente. Acontece que ao responder a essa diligência, a empresa de telecomunicação informou que não conseguiria fazer esse rastreamento porque se baseia no uso de endereço de IP dinâmico, então ela não teria como identificar quem teria retificado, de onde teria saído esse pedido de retificação. A DRJ, ao tratar da questão, julgou improcedente o fato, a impugnação, devido à seguinte questão: a DCTF original tinha valores, e o contribuinte não recolheu esses valores da DCTF original. Se ele pelo menos tivesse recolhido, então ele teria uma argumentação: olha, eu de fato era da DCTF original e eu recolhi os valores da DCTF original, não fui eu que retifiquei. Mas tem a retificação a zero e não houve recolhimento dos débitos que estavam declarados em DCTF originalmente. Então, com base nisso, de fato, se torna irrelevante saber quem que retificou a zero, porque a DCTF original, de qualquer forma, não foi quitado os valores lá confessados. Em resumo, é basicamente isso. Em recurso voluntário, ele não traz nada novo, ele reprisa completamente as argumentações da impugnação, não traz prova, não traz nada, e eu me curvo ao entendimento da DRJ nesse sentido, de que a autuada alegou que não foi autora da retificação, que excluiu as informações sobre os valores devidos de DCTF. Como visto no processo, foi encaminhada à delegacia de origem para que buscasse informação sobre os IPs existentes em nome da empresa, e o que não foi possível. Todavia, observa-se
da pesquisa realizada junto ao sistema da Receita Federal, que o contribuinte não procedeu ao recolhimento dos valores de RPJ e CSLL que havia declarado devidos na DCTF original, fato que poderia corroborar com sua alegação de não ter sido feita a retificação pelo contribuinte ou preposto. Dessa forma, cabe o lançamento de ofício. Então, eu me valido essa argumentação da DRJ, de fato, se ele não tivesse retificado, ele teria, ou ele deveria trazer uma outra justificativa por não ter quitado os débitos declarados no DCTF. E ele não tem nada disso, ele só fala que ele não retificou. Então, eu me curvo ao entendimento da DRJ, não tendo tido nenhuma alegação ou prova nova em sede de recurso, e nego provimento ao recurso voluntário. Algum esclarecimento, pessoal? Na verdade, a retificadora ficou sem ter importância nenhuma para o processo, na verdade. Porque ele reduziu a zero, mas, na verdade, não recolheu o original, então... Não é relevante, se ele quem teria sido a pessoa que retificou a zero. Sim, exatamente. Bom, na realidade, a única questão, se a gente chegasse e dissesse assim, tudo bem, então, se essa retificação não foi sua, eu reconheço, eu cancelo. Se eu cancelo, eu vou manter o que estava declarado em DCTF. A única diferença é a incidência da multa de ofício. Né? Porque se a gente fosse cobrar pela DC cancelar o auto, digamos que foi baseado nisso, e manter a DCTF original, seria cobrado sem a multa de ofício. Mas eu diria que realmente há indícios aí de realmente que houve até má fé na tendência de redução desse tributo. Provavelmente ele faz essa redução próximo ao momento da decadência, ao prazo decadencial, entendeu? E aí, se o fisco não tem condições de lançar, ele leva, digamos. Porque... Agora, me diz uma coisa. Essa tentativa de juntar o Algar Telecom, efetivamente, quem é que fez que a Algar Telecom respondeu, efetivamente? A DRJ desceu para questionar a argumentação de IP, de que ele não teria sido partido da empresa ou de nenhum preposto dela essa alteração. Aí foi solicitado e a Algar disse que não tinha como dar essa resposta porque era IP dinâmico. Porque agora só tem um probleminha aí que eu falo da DRJ ter ido atrás disso, né? Aí dá a impressão que o ônus da prova de provar que não era da autoridade tributária. Né? Deixa eu só até ver como é que eles mantiveram depois. Formais, tendo uma empresa. O lançamento de ofício cabe, ok. Mas aí tem a questão da multa, né? Efetivamente. Porque, na verdade, isso que a doutora Giovana está falando é o seguinte: se eu fosse aceitar essa alegação que não foi ele que fez, talvez essa questão de reduzir a multa a 20% pudesse fazer sentido, né? Ok, não estou dizendo que o lançamento seria indevido, mas talvez devesse uma multa de morte. Agora, o que eu acho que, na verdade, isso aí não nem caberia a Receita provar que não foi ele que fez. Ele nem traz indício de que houve será, um hacker entrou no computador, ele não tem nem argumentação do que poderia ter levado a essa retificação ter ocorrido, entendeu? Eu acho também. Esse que é o meu principal problema com essa história aí, entendeu? Que para reduzir a multa, e até a DJ até que foi além, eu nem teria ido na Algar Telecom pedir diligência, nem nada. Porque o contribuinte disse que não fui eu, isso aí, essa alegação. Eu dizia, olha, eu tive um funcionário, efetivamente, que por mal demitir e tal, fazer uma fundamentação, pelo menos, se tivesse algum elemento de prova, né? Mas não tem, né? Ele disse que não foi ele. Não tem nada. Já, tá bom. Eu estou pronto para votar. Algum esclarecimento adicional, pessoal? Então, vou colher os votos. O doutor Lucas está votando por negar provimento ao recurso contribuinte, conhecendo o recurso negando provimento, que está no dispositivo dele. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Acompanho, né? Doutor Lucas Giovana, relator. Doutor Rafael. Acompanho a relatoria, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente.
eu também acompanho o relator, então o item 58 da pauta também ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Pessoal, acho que a gente vai parar por aqui. Patrícia, pode interromper a gravação. Ok, presidente.